Nesse vídeo, a gente vai aprender como copiar um projeto nosso da nossa máquina Windows para um servidor remoto. Lembrando que, por enquanto, a gente ainda está com um servidor simulado, mas tudo que a gente está fazendo aqui funciona exatamente do mesmo jeito em um servidor de verdade e remoto. Eu criei um projetinho aqui bem simples. Eu vou deixar, inclusive, o link para o GitHub desse projeto aqui na descrição. E você pode vir aqui, ó, a gente tem um arquivo index.html. Esse projeto está dentro da pasta C, curso web, site 1 e todos os arquivos estão lá dentro. Então a gente tem um arquivo index.html, a gente tem um arquivo página2.html e a gente tem uma pasta chamada assets. Dentro dessa pasta eu tenho um arquivo, ou melhor, uma outra pasta CSS e dentro dela eu tenho styles.css. O link para esse CSS está aqui logo no header da nossa página 2 e também do nosso index. Para a gente poder executar isso e ver ele em execução no navegador, eu posso clicar aqui em cima do arquivo index.html e mandar ele abrir com o Live Server. Então ele vai abrir esse projeto aqui. Ó. Seja muito bem-vindo, estou aprendendo desenvolvimento web com o professor Paulo Reis da área do código. E eu tenho um linkzinho aqui para a página 2. Cliquei aqui e vou para a página 2, página 2.html. Cliquei aqui, ele voltou. Aí você pode estar pensando, pô Paulo, mas você comentou que esse 127.0.0.1 é o IP de loopback. Então ele já está sendo fornecido com o Nginx, certo? Não. A gente tem o Nginx sendo fornecido pelo Linux e ele está acessível aqui. Se eu vier aqui e digitar 127.0.0.1, ele vem para a página padrão do Nginx. Só que o Nginx está sendo fornecido pela porta 80. Nesse caso aqui, o Live Server, que é esse plugin do VS Code, ele está utilizando a porta 5500. Então eu tenho dois servidores nesse momento, servidores HTTP em execução. Um fornecendo a porta 80, o outro fornecendo a porta 5500. O que a gente quer é pegar esse projeto aqui e mover ele lá para o Linux. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aquela pastinha lá, né? cd/var/www, e dentro dela eu tenho uma pastinha HTML, que inclusive é a pasta padrão do Nginx. O que a gente vai fazer aqui é criar uma nova pasta, então sudo mkdir, e eu vou criar uma nova pasta para o meu site. E eu vou simplesmente chamar de meu site. Meu site. Vou digitar minha senha. E se eu der o ls, agora eu tenho uma pastinha HTML e uma pastinha meu site. Então, todos os arquivos do meu site eu tenho que copiar aqui para dentro. Só que o simples fato de eu criar essa pasta no meu site, ela não cria automaticamente um site para a gente disponível ali no Nginx. A gente precisa configurar ele para que ele tenha esse virtual host. E para fazer isso, a gente precisa criar um novo arquivo de configuração. Então, posso vir aqui, ó. Lembrando que se a gente vier na raiz, a gente tem aquela pastinha etc. Dentro dessa pastinha etc, a gente tem o Nginx aqui embaixo. Então eu posso entrar aqui no Nginx simplesmente digitando cd Nginx. E aqui dentro eu tenho algumas pastinhas, dentre elas, né, sites enabled, e eu tenho os sites available. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa pasta sites available. Então, sites available. E aqui dentro eu só tenho esse arquivo aqui, ó, default. Eu não vou mexer nele. Eu vou criar um novo arquivo chamado, então, ó, sudo nano, para poder ter permissão para poder escrever aqui, né? Então, sudo nano. E vou criar um arquivo chamado meusite.conf. Quando eu fizer isso, o arquivo vem em branco. Então, eu preciso colocar aquelas instruções que a gente viu em uma lâmina anterior aqui, em um slide anterior, né? Então, server. Preciso abrir e fechar aqui, né? Listem, espaço 80, ponto e vírgula, server name meusite.com e www.meusite.com. Porque esses vão ser os endereços pelo qual alguém vai poder acessar esse site aqui para a gente. Então, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó. O diretório root dessa aplicação, por padrão, seria esse aqui, né? Só que no nosso caso não vai ser esse, vai ser o
meu site, que foi o diretório que a gente acabou de criar. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é definir qual é o arquivo index desse site. Então, o index dele, a gente já sabe, né, a gente viu, foi a gente que fez, é o index.html. Então, index.html. E para finalizar, para que a gente possa ter acesso a outros arquivos, eu vou dizer que a gente tem um location, barra, e esse cara aqui, ele vai ter aquele comando try files, né? Vou passar aqui o RI novamente, seguido de um barra, e com o nosso 404. Ou seja, ele vai quando a pessoa tentar aqui acessar o página 2, essa variável vai receber o página 2 e vai procurar um arquivo com esse nome página 2 dentro desse diretório aqui. Se ele encontrar, ele vai devolver isso para o navegador. Se ele não encontrar, ele vai retornar para a gente um 404. Então isso aqui já é o suficiente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou sair desse arquivo, mas antes eu preciso salvá-lo, né? Então Ctrl O, vou dar Enter, Ctrl X. E eu preciso agora, como eu comentei com vocês, né? A gente precisa ter o arquivo em sites available e a gente também tem que ter um link simbólico dele, né? Um atalho para ele aqui dentro de sites enabled. Então o que a gente vai fazer? Eu vou rodar um sudo ln-s para poder criar esse link simbólico. E aqui eu vou passar o caminho para o arquivo, né? etc barra nginx barra sites available e seguido do nome do meu arquivo, né? Que é o meu site.conf. Esse cara agora eu tenho que passar o caminho para onde o link simbólico vai, né? Então nesse caso vai ser etc barra nginx barra sites, nesse caso aqui, enabled. Beleza? Então, feito isso aqui, a gente já consegue criar esse link simbólico. Então, criei o link simbólico. Vamos agora acessar esse endereço aqui para a gente ver se a gente consegue enxergar ele. Então, eu sei que está um nível acima dentro dessa pasta. Então, se a gente der um ls aqui, eu já tenho agora o meu arquivo meu site.conf. Se eu der um ll, ele mostra para mim que esse arquivo aqui ele é um link simbólico. Então, beleza. Já fiz aqui agora a criação do meu arquivo de configuração e já criei um atalho para ele dentro de Sites Enabler. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar, pedir para o Nginx verificar se esse arquivo que eu criei, né, se ele está funcionando belezinha. Então, eu vou dar um sudo nginx -t. Então, está dizendo para mim o seguinte, ó, a configuração do arquivo tal está com a sintaxe ok. O teste rodou com sucesso. Então, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para o Nginx fazer um reload. Ou seja, eu não preciso desligar ele e ligar de novo. Para mim aqui, eu poderia derrubar ele e subir de novo, não tem problema. Mas no ambiente real de produção, né, não faz sentido eu derrubar o servidor, porque todos os sites vão cair, e subir de novo. Então eu posso simplesmente pedir para ele rodar aqui um systemctl reload nginx. Então, beleza. Feito isso aqui, o meu nginx já está apontando para aquela pasta. Mas aquela pasta ainda não tem nenhum arquivo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa acessar essa pasta a partir do nosso Windows, né, via SSH, e copiar os arquivos lá para o nosso servidor remoto. Só que normalmente a gente não faz isso com o nosso usuário raiz, né, nosso usuário root, e nem com o usuário com muita permissão. Normalmente a gente tem um usuário específico para cada site. Até porque, normalmente a gente tem pessoas diferentes administrando sites diferentes, então a gente tem que dar permissões específicas para cada carinha desse. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo usuário. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, é opcional, né? Mas eu posso fazer aqui simplesmente rodando add user. E aí eu passo um nome para esse usuário. Eu vou chamar ele aqui de usuário 1. Só para a gente ter aqui esse novo usuário. Então, beleza. Ele está pedindo uma senha. Vou digitar uma senha aqui. Está pedindo para eu digitar novamente para confirmar. Está pedindo um nome completo para o meu usuário. Vou botar aqui. E o restante de tudo eu vou deixar em branco. Beleza? Então, show de bola. O usuário já foi adicionado. O que eu preciso fazer agora?
eu preciso garantir que esse usuário tem acesso àquela pasta que a gente criou, né? Que é a var www meu site. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um sudo chon, né? E agora eu vou dizer o seguinte, ó. Cara, essa pasta e tudo que estiver dentro dela, eu quero que você dê permissão para o usuário 1, que faz parte do grupo usuário 1. E a pasta em questão é a pasta var www meu site. Então, show de bola. Se a gente for agora lá na pasta em questão, né? Então, cd var www e der aqui uma ll, a gente vai ver aqui, ó, que essa pasta meu site pertence ao usuário 1 e ao grupo usuário 1. Então, show de bola. A gente já tem agora um usuário que tem permissão para escrever nessa pasta, né? Ler e escrever nessa pasta. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir um outro terminal. Então, vim aqui, ó. Esse terminal aqui, até pela aparência aqui, você já percebe que quando tem esse Ming W64, a gente sabe que a gente está no Windows, né? Então, vou fazer com que esse usuário aqui se conecte novamente ao nosso servidor e copie os arquivos para lá. Então, para que eu não precise logar e depois copiar, eu já vou rodar tudo num comando só. Então, eu vou botar aqui o comando scp -r. Por que -r? Porque ele vai pegar todos os arquivos, incluindo pastas e subpastas. Então, eu preciso passar para ele o caminho que meu projeto está no Windows, né? Então, qual é o caminho que eu estou no Windows? cd curso web barra o quê? Site 1. Então, o endereço tem que ser esse endereço aqui. Eu não preciso entrar nele para poder fazer o comando, mas eu entrei aqui para vocês verem onde é que está. Se eu der um ls aqui, por exemplo, todos os meus arquivos estão aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? scp-r, e aí eu passo o comando aqui, barra curso web, então curso tracinho web, barra o nome da minha pasta, site 1, beleza? Seguido de asterisco, que aí eu mostro para ele que todos os arquivos que estiver lá dentro eu quero copiar. Isso aqui eu vou mandar para onde? Eu vou mandar para usuário 1 arroba o IP do meu servidor. E qual é o IP do meu servidor? Novamente, a gente vai vir aqui, ó, clear hostname -i. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui. Só que dentro do servidor eu preciso copiar em algum lugar específico. Então vai ser o quê? Vou botar aqui /var /www meu site. Esse erro aqui está indicando que o caminho que a gente passou não está num formato que ele consegue entender, né? Porque a gente está aqui no Git Bash. Então, melhor ainda para a gente vai colocar no padrão do Linux, né? Então, vou botar aqui /c curso web site 1 asterisco. Normalmente o Windows ele lida com o caminho como contra barra e o Linux como uma barra normal. Então a gente vai fazer aqui no formato do Linux, né? Então eu pedi minha senha, vou digitar aqui a senha do meu novo usuário e todos os arquivos foram copiados para o Linux. Vamos testar aqui agora, né? Para que eu possa acessar esse novo site, eu preciso criar no Windows aquele apontamento lá, porque a gente não tem um DNS apontando, né? Então a gente vai novamente modificar aquele arquivo de hosts. Então eu vou vir aqui no meu arquivo de hosts, mandar ele editar aqui com um bloco de notas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. E aqui eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó. Eu quero que o 127.0.0.1 aponte também para meusite.com. Então, vou salvar aqui esse arquivo. E vamos agora lá no navegador ver se deu certo. Então, vou vir aqui criar nova aba, meusite.com. E ele está aqui, ó. Se eu clicar aqui para ir para a página 2, ele consegue botar aqui meusite.com/página 2. Lembrando que esse endereço não está na internet, ele só funciona dentro do meu computador. Se você acessar na sua máquina nesse exato momento meusite.com, sem ter feito tudo isso que a gente fez, não vai funcionar para você. Isso aqui por quê? Porque a gente não tem um servidor DNS apontando isso aqui para a minha máquina, beleza? Isso aqui é uma simulação.
mas é bom que vocês já tenham esse primeiro contato para vocês poderem entender como é que funciona a configuração dos servidores. Beleza? Valeu!